Indicadores de desempenho. Indicadores são definidos como sendo dados ou informações preferencialmente numéricos que representam um determinado fenômeno e que são utilizados para medir um processo e seus resultados. Então aqui eu vou destacar que os indicadores eles são dados ou informações e preferencialmente numéricos. Isso é uma definição teórica que, trazendo para a nossa realidade dentro de construção civil, obra, mais do que preferencialmente, eu não vou dizer obrigatoriamente, mas você deve tentar sempre se pautar em indicadores numéricos. São o melhor tipo de métrica e depois, quando a gente fizer a análise de desempenho, vão ver que é a melhor forma de utilizar um indicador para medir um processo ou seu resultado, que é o objetivo do indicador. Então, além de sinalizar possíveis desvios de rota nos planos traçados, os indicadores podem ainda ter caráter preventivo, contribuindo para a redução de gastos e para a melhoria na eficiência dos processos de trabalho. Como exemplo, indicadores, podemos tirar um painel do carro, onde a gente tem ali um velocímetro, ele tem um indicador. A velocidade é um indicador numérico. E você faz a comparação se aquilo está dentro ou não do permitido com base nas informações que você tem de possibilidade ou de permissão de velocidade de tráfego numa determinada via. Então você está constantemente visualizando ali um indicador numérico e faz essa avaliação. Outro indicador que você tem, por exemplo, é o de combustível, que é uma escala que vai do E ao F, por exemplo, né? De empty a full dentro do tanque de combustível. Você tem uma leitura ali visual, você sabe onde são os extremos, mas você não tem um número. Então é um exemplo de um indicador que não é numérico, mas te dá uma representação gráfica de uma escala. Então você tem diversas possibilidades de indicador e eles vão determinar ali o seu status e, inclusive, indicar se você está atendendo ou não o que foi o objetivo, que foi o planejamento, quando comparado a um valor de referência. Então ele tem um caráter preventivo, ou seja, de você conseguir avaliar antes de um determinado evento se aquele valor obtido atende ou não o seu objetivo, o seu plano ou a sua limitação ou algum tipo de indicação. Indicador de desempenho é uma relação matemática que mede numericamente atributos de um processo e seus resultados com o objetivo de comparar essa medida com metas numéricas pré-estabelecidas. Então aqui já uma definição de indicador de desempenho, sendo uma relação matemática onde eu comparo a medida com uma meta. Então eu tenho a aferição de desempenho a partir do momento que eu tenho a relação. Eu comparo o obtido com a sua referência. Gerenciar é controlar. Sem controle não há gerenciamento e sem medição não há controle. É importante a gente ter isso em mente porque se eu não tiver dados, não tiver as informações, eu não tenho como comparar com o meu objetivo ou com o meu previsto e eu não tenho como agir, como intervir, como tomar ação dentro do processo de gerenciamento para as medidas necessárias para manter aquela obra ou aquele projeto dentro do meu objetivo ou trazer de volta para dentro desse planejado. Então é importante esse hábito e essa postura de utilizar os indicadores para criar as referências para que seja possível o controle, o gerenciamento da obra do projeto. Sistema de indicadores de desempenho é definido como um conjunto de pessoas, processos, métodos e ferramentas que conjuntamente geram, analisam, expõem, descrevem, avaliam e revisam dados e informações sobre as múltiplas dimensões do desempenho nos níveis individual, grupal, operacional e geral da organização e seus diversos elementos. Essa é uma definição bastante macro a respeito de sistema de indicadores de desempenho. Não só os indicadores isoladamente, mas esse sistema composto por um conjunto
de pessoas, porque as pessoas são responsáveis pelo processo, os processos em si, os métodos que são utilizados para gerar e controlar esses indicadores e as ferramentas que são utilizadas. Então, isso conjuntamente gera, analisa, expõe, descreve, avalia e revisa os dados e as informações. Então, o sistema de indicadores é todo esse conjunto que existe para a utilização dos indicadores. As características dos indicadores. Primeiro, disponibilidade. O indicador ele precisa ter facilidade de acesso para a coleta, estando disponível a tempo, ou seja, ele precisa estar fácil acesso. Ele não pode ser um indicador que seja difícil o acesso à informação, ele tem que ser de obtenção facilitada. Simplicidade. Ele precisa ser facilmente compreendido. Se eu precisar de alguma fórmula, alguma tradução ou algum tipo de tabulação ou de um equipamento específico para uma leitura, não é simples, não vai funcionar o indicador. Então ele precisa ser também de fácil compreensão. Adaptabilidade. Ele precisa ter a capacidade de resposta às mudanças. Ele precisa ser um indicador sensível às mudanças. Senão, não vai cumprir o seu papel de retratar aquilo que está acontecendo dentro de um processo. Estabilidade. Permanência no tempo, permitindo a formação de série histórica. Então é muito importante a gente ter a estabilidade no sentido de constância. Eu preciso ter uma continuidade, uma constância, uma permanência do tempo daquele indicador para eu conseguir avaliar o comportamento dele ao longo do tempo. E esse ao longo do tempo ele pode apresentar alguma sazonalidade, em termos, por exemplo, de um indicador relacionado a vendas. Eu posso ter uma identificação de uma sazonalidade em épocas de começo de ano, meio de ano, ou relacionado a uma estação climática, ou algum evento econômico, algum evento político. Então, essa permanência no tempo, essa série histórica, vai me permitir. Ou essa série histórica, num ambiente mais curto, ela está relacionada à evolução de uma obra. Toda vez que eu tenho uma mudança de pavimento, eu tenho um comportamento diferente de uma produtividade, por exemplo. Então eu tenho ciclos que tendem a se repetir, eu consigo identificar padrões dentro de linhas do tempo específicas para aquele horizonte daquele projeto, daquele indicador. Agora eu só consigo isso se eu tiver uma permanência no tempo, eu tiver uma continuidade e conseguir medir eventos posteriores, mas em situações parecidas ou que possam ser correlacionadas. Se eu tenho falha nesse processo, se eu tenho um intervalo de tempos diferentes ou descontinuidade, eu não consigo fazer essa leitura e associação com eventos que tenham impacto nesse indicador. Outra característica é a rastreabilidade. O indicador ele precisa ser facilmente identificado em relação à origem dos dados. Então eu preciso identificar facilmente como aquela informação foi obtida. Não podem ser dados que se perdem com o tempo. Então eu preciso ter a rastreabilidade daquele indicador garantida para conseguir reconstruir e validar a criação daquele indicador. E representatividade. Ele precisa atender às etapas críticas do processo. Ele precisa ser um indicador que tenha representatividade, que tenha significância, seja um indicador relacionado a alguma etapa relevante do processo, ou em termos de qualidade, ou em termos de tomada de decisão, ou em termos gerencial. Eu só meço aquilo que interessa ou que faz parte do meu processo de gerenciamento. Então, se não tiver representatividade, for alguma coisa sem relevância, não é interessante ou não há necessidade do indicador. E, de uma maneira geral, os indicadores têm baixo custo de obtenção, até pelas suas características, principalmente relacionadas à disponibilidade, à simplicidade. Então, ele tende a ter um baixo custo de obtenção. Essa é mais uma característica para facilitar a sua adoção, né, e o seu uso. Se forem indicadores com alto custo de obtenção, difíceis de serem obtidos, então vai tender a não serem utilizados. Então,
baixo custo de obtenção acaba sendo uma consequência desse conjunto também de características. Os indicadores são classificados em estratégicos, de produtividade, de qualidade ou de capacidade. Então, o que são indicadores estratégicos? Eles informam o quanto a organização se encontra na direção da sua visão. Existem os indicadores adotados a nível de diretoria, de conselho, de gerência, que vão definir, que vão indicar se a empresa está andando no caminho correto em relação ao seu planejamento. Venda, faturamento, EBITDA, cliente. Então tem um conjunto de indicadores da área estratégica que vão direcionar, que vão dar a referência relacionada ao desempenho da empresa como um todo. Indicadores de produtividade medem a proporção de recursos consumidos em relação à saída de processo, ou seja, mede a eficiência, quanto que consumiu e quanto que produziu. Então, esse é um indicador de produtividade, permite uma avaliação do esforço empregado. Então, eu tenho uma aferição aqui de quanto insumo é consumido e de quanto produto é gerado. Isso é um indicador de produtividade, mede a eficiência. O indicador de qualidade foca na medida de satisfação do cliente e característica do produto. Ele mede a eficácia, mede como o produto ou serviço é percebido pelo usuário e a capacidade do processo em atender requisito desses usuários. Ou seja, se o produto atende às especificações ou obrigações, requisitos técnicos, desempenho funcional exigido pelo cliente ou se existe alguma exigência normativa. Então vamos lá, o indicador de produtividade mede quanto insumo foi consumido e quanto produto foi gerado. O indicador de qualidade vai medir daquele produto que foi gerado quantos atendem às expectativas ou especificações do cliente ou do mercado ou das exigências técnicas. Se a cada 10 produtos produzidos eu tenho 8 que estão em perfeito atendimento a todas as exigências, esse é meu indicador de qualidade, 8 sobre 10, ou nesse caso 80%, ou 0,8, você vai depender da forma que você queira apresentar. Então isso mede a eficácia. E o indicador de capacidade mede a capacidade de resposta de um processo através da relação entre saídas produzidas por unidade de tempo. Então isso mede basicamente quanto que foi produzido por uma unidade de tempo. A unidade de tempo é definida conforme o tipo de processo, pode ser por dia, pode ser por minuto, pode ser por hora, pode ser por semana. Então o indicador de capacidade ela é uma relação entre unidade produzida e unidade de tempo. Por que utilizar indicadores de desempenho? E aqui algumas justificativas do motivo ou das razões de por que se utilizar indicadores de desempenho. Primeiro, disponibilizam informação sobre cada etapa do processo. Eu consigo ter um mapeamento, um rastreio de como se comporta cada etapa do processo. Cada etapa do processo eu posso ter um tipo de indicador daqueles como a gente acabou de comentar. Então eu consigo identificar as etapas que estão com um rendimento, com uma performance melhor ou pior do que outras, ou em relação a ela mesma em outro momento, frente àquela característica da disponibilidade do indicador ao longo do tempo, eu consigo avaliar etapas ou processos em relação a outros e em relação a ele mesmo em outro momento. Proporciona maior exatidão na tomada de decisão. A tomada de decisão com base em dados, números, referências, ela é muito mais segura e assertiva do que com base em expectativas, achismos, palpites. Eu tenho realmente um dado para tomar uma decisão de interromper um processo, fazer uma intervenção para uma melhoria, uma manutenção, uma troca de um equipamento, um treinamento de uma mão de obra. Então, qualquer coisa que eu precise para, frente ao que foi identificado, com o indicador que está atendendo ou não está atendendo o meu referencial, o meu planejamento, eu tomo a decisão de intervir e fazer algum tipo de tratativa. Então tem o objetivo de trazer mais eficiência e eficácia aos processos. Eu continuamente medindo, acompanhando esses indicadores, eu tenho a possibilidade de intervir e aumentar a eficiência, ou seja, a relação entre
que está sendo consumido e o que está sendo gerado, e a eficácia, ou seja, a qualidade daquilo que está sendo produzido frente à expectativa do cliente ou requisitos que eu tenho obrigação de atender. Traz mais rapidez e melhor compreensão e transparência ao se divulgarem os resultados. Eu tenho aqui, dentro de um sistema de indicadores, onde todas as formas de medição, apresentação dos resultados e comparação com o objetivo ou com o planejado é claro e padronizado para todo mundo. Então eu tenho aqui uma leitura muito mais fácil, rápida, de fácil compreensão e clara para todos o que é o objetivo de cada um, quais são os requisitos, como é a métrica em que isso está sendo aferido, está sendo comparado e o que deve ser feito em caso de necessidade de algum tipo de intervenção. Então, a utilização dos indicadores traz rapidez e compreensão. Se torna uma medida de excelência da empresa. Eu consigo medir, mostrar evolução de cada uma das etapas ou dos processos que eu tenho indicador e eu consigo atuar. A partir do momento que eu tenho os dados do que está sendo medido, dos produtos que estão sendo gerados, o alinhamento disso com o planejamento e com as metas, e eu tenho uma melhoria contínua do processo e o histórico dos indicadores para mostrar a evolução disso, eu tenho como medir a excelência e a performance da empresa. E a criação de painéis com todas as informações de forma panorâmica. Então eu consigo trazer todos esses indicadores para painéis, e dentro de canteiro de obra e empresa é uma forma de apresentação que costuma se chamar gestão à vista, por exemplo, ou painel de gestão, alguma coisa nesse sentido. Cada empresa tem uma nomenclatura, tem uma definição, onde você consegue visualizar ali de uma maneira rápida. Você tem os principais indicadores de custo, de prazo, de segurança do trabalho, atendimento a cliente, pode ter ou não relacionado à venda, alguma coisa comercial, vai depender do tipo de empresa, atendimento de contratos, como por exemplo disponibilização de documentação de funcionários, notas de qualidade de fornecedores, um conjunto de indicadores que você define como adequados a monitorar todos os processos da sua obra que você tem mapeado, e com uma olhada rápida você consegue dizer, visualizar o estágio e o status de cada um dele e como está o andamento da tua obra e a aderência frente aos teus objetivos. Esse painel especificamente é muito comum também ele ter um apelo visual relacionado a cores, né? Atendimento ou não das expectativas costumam ser sinalizadas, além de numericamente, como ele é um painel, se usam escalas gráficas, símbolos como velocímetros, pizzas, gráficos de diferentes formas e visualizações por cores, onde eu tenho verde, atendimento, amarelo ou laranja, quando você tem algum risco de entrar numa faixa que precisa de um acompanhamento mais específico, e vermelho quando não está atendendo. Então a forma de organização desses indicadores é bem variada, mas auxilia bastante no processo de gerenciamento e tomada de decisão. E o estabelecimento desses indicadores, qual o processo para criar esses indicadores? Utilizando a ferramenta 5W1H, é um excelente caminho para que esses indicadores sejam construídos da maneira correta. Primeiro H é o que? Definir o que vai ser medido. Então, escolher o processo, escolher o que eu preciso medir que tenha representatividade, que tenha relevância e que faz parte do meu processo de gerenciamento, de controle da obra como um todo, e que eu tenho a necessidade de medir. O segundo é quem. Quem é o responsável por fazer essa medição? Precisa ter claro quem é o responsável. E responsável é sempre pessoa e uma só. Então não é um setor, não é um departamento, não é um grupo e não é um conjunto de pessoas. É sempre uma pessoa só que é o responsável por realizar essa medição. Quando? Quando vai ser feita essa medição? É importante definir a periodicidade. Se é diário, se é a cada 2 dias, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal. A periodicidade precisa ser definida, estabelecida e ela não pode variar. Havendo variação, a medição, a comparação entre os indicadores de períodos subsequentes fica distorcida. Eu não consigo comparar um indicador que ora é medido a cada 3 dias,
ora a cada 5, depois volta para 3, depois passa para 10. Então a minha escala de tempo está distorcida e eu não consigo, não é possível mais ter a leitura correta desse indicador. Então eu preciso definir quando vai ser feita essa medição, estabelecer a periodicidade. Onde, o local que vai ser medido, se é em campo, se é referente a projeto, se é na produção, se é na aplicação, em que momento aquilo vai ser feito, em que local do processo ou que etapa do processo, por que vai ser medido, se é uma medição de verificação ou controle, se ela é só de acompanhamento ou de, por exemplo, ela é de critério de aceite ou não. Ela é um indicador eu estou usando para acompanhar um índice ou se é para uma tomada de decisão. Se naquele momento, dependendo do indicador, eu preciso intervir ou não de alguma maneira ou se é apenas de verificação. E como vai ser medido? Como esse dado vai ser registrado? De que maneira ele vai ser criado e registrado? De que maneira ele vai ser guardado, formalizado? Medição ou métrica. Um indicador pode ser medido por uma unidade simples, uma fórmula ou uma relação entre unidades. Então pode ser uma contagem, por exemplo. Ele pode vir sempre numa contagem de unidades, por exemplo, um número. Pode vir por uma fórmula, um conjunto de dados, ou ele pode vir por relação entre unidades. Uma quantidade por outra, metro cúbico por quilo, por exemplo, ou em caso de produtividade, de capacidade, um indicador de capacidade, uma produtividade por unidade de tempo, então metro quadrado por hora ou por dia. Então pode ser uma relação entre unidades, uma fórmula, que aí vai definir de acordo com o tipo de necessidade de cada processo, ou uma simples unidade, uma contagem simples, por exemplo, ou uma indicação numérica, como no exemplo do carro, é um número, apesar de se tratar de uma velocidade, é 1 km por hora, tem uma capacidade ali, mas é um número simples. Sobre a medição. Obtemos aquilo que medimos, não o que esperamos. Então é importante fazer realmente a medição. E a gente é surpreendido como diversas vezes, na hora de medir ou de aferir, a gente encontra dados, valores diferentes daquilo que a gente espera ou do que a gente teria a tendência a imaginar. Então não é para achar, não é para supor, é para medir, aferir. A medição é necessária para confirmar os esforços despendidos na melhoria tiveram efeito. Então eu preciso realmente medir para poder comparar se aquela minha intervenção ou atuação teve o efeito necessário e o efeito que era previsto. O mais importante motivo para a medição é apoiar o sistema de melhoria. Só tem sentido eu medir se eu tiver os dados para a tomada de decisão, e essa decisão, obviamente, tem o objetivo de manter a obra, manter o projeto dentro do planejado da meta e melhorar o processo quando necessário ou quando eu tiver essa oportunidade de melhoria. Então, o sistema de medição de uma organização é como um painel de instrumentos de um avião. Cada instrumento indica uma variável. O piloto utiliza uma série de medidas para conduzir o avião. Ele não utiliza apenas uma medição. E esse é um ponto muito importante. O sistema de indicadores de medição é importante e é um conjunto. A tomada de decisão não pode ser feita com base na leitura de apenas um indicador. Um indicador faz parte de todo um conjunto. Muitas vezes a resposta para um indicador está na leitura daquele contexto onde eu vou ter um complemento daquela informação que é apresentado num conjunto de indicadores ou outros indicadores que vão me dar a leitura exata daquele contexto, daquela situação que justifica aquele indicador. Muitas vezes aquele indicador está apresentando um problema que está ocorrendo em outro evento. Então é importante identificar e ter isso em mente, que um indicador sozinho não representa a realidade do cenário como um todo. É importante a leitura do conjunto. A medição serve para controle, previsão, estimativa, tomada de decisão, identificação de problemas, solução de problemas e avaliação de melhoramentos. Não se pode medir aquilo que não se pode definir operacional e conceitualmente. Então, se eu não consigo definir operacionalmente e conceitualmente, eu não consigo medir. Eu preciso ter claro o que está sendo medido. Então eu preciso ter o processo bem definido, ou eu preciso ter aquilo que vai ser medido ou monitorado
de uma forma bem clara, bem definida. A medição é o único mecanismo que nos permite saber se estamos removendo sistematicamente as causas comuns e especiais dos erros nos sistemas e processos a uma velocidade razoável. Então, a medição é a única forma, é o único mecanismo que me permite avaliar se o meu esforço, se a minha atuação está sendo efetiva dentro de um espaço razoável. O meu espaço razoável é o intervalo entre medições. Então, se eu consigo medir e eu consigo avaliar entre medições ou entre indicadores se a minha intervenção está tendo sucesso e, além de estar tendo sucesso, se está tendo de acordo com o que eu esperava. Eu posso ter uma melhoria, eu posso ter uma melhoria menor ou pior daquilo que eu imaginei frente aos indicadores. Eu consigo avaliar se essa intervenção, se isso que eu estou fazendo para poder atuar nesse processo está tendo efeito ou não. Por exemplo, se eu tenho a identificação de uma baixa produtividade de um tipo de funcionário, por exemplo, no revestimento. Eu estou tendo uma produtividade baixa no revestimento porque está acumulando a função. Eu faço a medição no fim do dia, quanto de reboco aquela equipe produziu. Mas ele recebe a parede crua e no final do dia eu faço a medição do que foi, da quantidade de metros quadrados que foi produzida frente ao que foi liberado, por exemplo. Então é metro quadrado de reboco por metro de quadrado de alvenaria que foi disponibilizado no dia, ou metro quadrado de reboco por dia. Vai criar um indicador que você julga mais adequado. Se eu tenho uma indicação de que aquele índice está baixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso de mais produtividade. Então eu vou avaliar aquele processo. Por que a produtividade está baixa? Porque está demorando para chegar a argamassa no local, porque o pano tem muito recorte, porque está acumulando a função para ele de tirar as talísticas das mestras, né, de fazer o esquadro do cômodo. Então, o que está acontecendo ali que ele está com uma produtividade mais baixa? E qual é o meu referencial de produtividade? O número que está lá na composição, o índice que eu utilizei. E por que eu tenho que estar olhando isso? Porque ele está com uma produtividade mais baixa, quer dizer que ele está com um consumo maior de hora por unidade produzida, ou seja, está custando mais caro. Então eu preciso intervir, porque além de eu tenho um potencial impacto negativo, tanto de prazo quanto de custo. Então o que está acontecendo ali? Qual dos outros elementos estão impactando naquela produtividade dele? Será que é no transporte interno da argamassa? Eu estou usando a argamassa estabilizada para ganhar de estoque de areia, estoque de cimento, betoneira, mão de obra para bater aquilo, água. Estou ganhando nisso, mas estou perdendo no transporte vertical para compartilhar cremaleira. É uma função. Ou ele está acumulando serviço de mais profissionais. Será que se eu botar uma equipe na frente, só liberando as mestras, os pontos, toda a parte que ele precisa, para depois ele vir atrás só fazendo a parte de revestimento, ele não ganha produtividade maior? Ou será que eu, fazendo uma organização do transporte vertical, colocando uma equipe para começar meia hora mais cedo, ou uma hora mais cedo, subir na cremalheira e disponibilizando uma quantidade X de argamassa dentro dos cômodos, para ele poder já ter um material naquele local para poder trabalhar. Quanto que eu tenho de ganho de produtividade? Então, isso eu só consigo fazer se eu tiver o indicador acompanhando como é que está a produtividade dele, se eu tenho a referência vindo lá do meu orçamento, do meu planejamento, qual é a expectativa, e eu atuo para poder intervir nesse indicador e avaliar, frente à sequência das medições, se está tendo efeito ou não aquilo que eu atuei para poder resolver essa questão da produtividade, por exemplo. A medição pode ser utilizada de maneira eficaz para impulsionar e motivar a melhoria da performance. É uma excelente ferramenta quando você tem os números e você mostra para a tua equipe, ou você mostra para os envolvidos, ou mostra para a empresa de que você está olhando aquilo, identificou uma oportunidade de melhoria ou um ponto a ser corrigido, atuou e aquilo teve o efeito. Então, é uma maneira muito eficiente de você impulsionar e motivar. O pessoal vai vendo que funciona, que olhando o número, pensando, agindo, atuando estrategicamente onde realmente faz a diferença, isso ele colhe o resultado. Então, impulsiona e motiva para cada vez estar melhorando mais. E a medição pode nos dizer onde precisa de melhoria, pode ajudar a priorizar o alvo de energia e de recurso, motivar e dizer quando
nos tornamos melhores. E isso é parte natural e inerente ao processo gerencial. Não se pode medir e definir aquilo que não se compreende. Então é importante compreender bem, entender o processo para medir e conseguir atuar. E a medição proporciona uma base comum para a tomada de decisão. Todo mundo que está participando do processo de tomada de decisão sabe como aquele indicador, que processo que se refere, a importância dele dentro do contexto, como ele é aferido, a representatividade dele, o que ele se refere, qual é o referencial. Então isso está claro para todo mundo. E a melhor pessoa para medir o trabalho é quem executa. Importante: monitoramento. Cuidados no monitoramento. Eu preciso garantir a continuidade de apuração. Ok? Identifiquei, sei da importância dos indicadores, segui o 5W1H, é um processo representativo, eu tenho as metas, eu estou com todas as informações, mas eu tenho que garantir esse monitoramento. Eu preciso garantir a continuidade da apuração. E isso é um desafio muito grande dentro da obra, de você conseguir implementar uma rotina que ela seja sistematicamente atendida, que ela tenha continuidade dentro de um critério, de uma rigorosidade para garantir a sua continuidade da apuração. Senão, a questão do tempo dos indicadores, da continuidade dos indicadores fica prejudicada. Então eu preciso garantir a continuidade da apuração. Eu preciso controlar os prazos e a distribuição dos resultados. Como eu já comentei, não adianta eu fazer uma medição de um índice que é para ser semanal, ou seja, vamos imaginar que seja toda quinta-feira, aí numa semana eu faço na quarta, na outra eu faço na sexta, na outra eu faço na quinta, aí na outra eu esqueci, eu pulo, faço na segunda e a outra eu já faço na quarta de novo. Então eu prejudiquei a temporalidade, o prazo de apuração, distorci totalmente o meu índice. E outra, a distribuição dos resultados. Não adianta nada eu hoje, como gestor da obra, receber aqui o resultado da produtividade de um estaqueamento, por exemplo, de 20 dias atrás, de 30 dias atrás. Então já passou muita coisa, muito do que eu podia ter feito ou precisava ter feito já está comprometido. Então eu preciso garantir o prazo, que seja feito dentro do prazo estipulado e que esse número seja rapidamente distribuído para que as ações possam ser tomadas. Em seguida, tomar providência imediata para corrigir as falhas ou desvio. Se eu tenho o processo correto, os indicadores identificados, as planilhas, os formulários, a distribuição, aquilo chega à mão do responsável e não acontece nada, está claro ali que o indicador não está atendendo a meta, está claro ali que o indicador não está atendendo o previsto e as ações não são tomadas, todo o processo entra em descrédito e você compromete a forma de criar os indicadores, levantar os dados, fazer essa medição, a distribuição, porque não está sendo utilizado. Então eu preciso realmente tomar as providências para, primeiro, corrigir, tenha um efeito e eu consiga trazer a obra para dentro dos padrões. E mostre para todo mundo fique ciente de que aquilo funciona e da importância daquilo existir. E distribuir a responsabilidade com várias pessoas. Todos têm que participar do processo. É importante que todo mundo esteja envolvido para que esse monitoramento continue. Então todo mundo está vendo a importância de ter os indicadores, quais são as metas, como eles são medidos, que o prazo dele é um prazo importante de ser atendido, as informações são rapidamente distribuídas, os dados que são recebidos são tratados e as medidas são tomadas, então você tem as pessoas envolvidas, você consegue distribuir responsabilidade, até porque você tem como medir o desempenho de cada pessoa, se cada uma tiver uma responsabilidade de atuação frente a um processo, um indicador, você consegue aí medir a performance de um profissional ou de um setor frente aos indicadores dos processos sobre a responsabilidade daquela pessoa ou daquele setor. Avaliação. Procedimentos. Comparar os resultados obtidos ao longo do tempo. Então eu preciso fazer esse trabalho de inteligência de comparar os resultados para identificar sazonalidades, alguns eventos dentro da própria obra ou externos que podem impactar nos seus indicadores, então eu preciso comparar esses resultados. Correlacionar com índices conjunturais, comparar com organizações similares, eu preciso ver dentro do cenário que eu estou, como que eu estou frente a outras obras, frente à minha própria obra em outro momento,
frente aos outros players de mercado ou concorrentes, e correlacionar os indicadores obtidos. Exemplos de indicadores. Então aqui alguns exemplos de indicadores para ficar claro e ajudar a reforçar como esses indicadores podem ser utilizados. Em relação à obra, por exemplo, o indicador metro cúbico de concreto por quilo de aço. Então aqui eu tenho um indicador de uma relação com o volume de concreto por quilo de aço. De novo, isso sozinho não quer dizer nada. Eu preciso de repente pegar um outro indicador, metro cúbico de concreto por área construída. Pode ser um indicador combinado com esse, já me dá uma leitura diferente. Então, metro quadrado de revestimento por horas trabalhadas, ou quilo de argamassa de assentamento por metro quadrado de alvenaria. Então, eu vou começando a ter alguns índices que são importantíssimos para o desempenho e também vão dando referências do tipo de obra. E aí eu vou conseguir linkar esses indicadores também com custo e prazo. Eu vou tendo indicações, por exemplo, de obras que têm um consumo maior de concreto, ou de aço, ou de área de vidro de fachada, frente ao perfil de obra, ao custo, ao prazo, e eu consigo ter essas informações. De novo, não só um indicador, mas um conjunto deles, eu consigo ter uma leitura mais exata, mais específica daquela obra, daquele projeto. De projeto especificamente, é de elaboração de projeto, né? Metro quadrado de esquadria externa por metro quadrado de área construída é um indicador. Metro quadrado de circulação de veículo por número de vaga. Isso eu vou ter de eficiência de projeto. Se é um projeto, como que eu contrato o projeto? É só com base no preço de projeto? Ou a qualidade do projeto impacta? Mas o que é a qualidade do projeto? A qualidade do projeto eu consigo ter a mesma solução custando menos para a obra, ou uma solução que consiga ser executada e eu consiga vender por um preço melhor. Então, por exemplo, se eu tenho 1 metro quadrado de circulação de veículo por um número de vaga, eu estou perdendo espaço morto com pilares, com circulação, com cantos que eu não consigo aproveitar para a vaga. Então, isso é uma eficiência de projeto, por exemplo. Relação de área total por área privativa de unidades imobiliárias, isso é importantíssimo, né, porque eu só consigo vender área privativa. O ideal é que 100% do empreendimento fosse área privativa. É óbvio que a gente não consegue isso. Eu preciso de elevador, eu preciso de escada, eu preciso de circulação, eu preciso de área de lazer, mas qual que é essa relação? As incorporadoras têm isso muito claro. São números que variam lá de 40%, 35%, 45%. Qual o número que você aceita ou que você fica competitivo no mercado? Porque a área total te custa para construir, mas você só vende a área privativa. Então, qual é essa relação? Então, você precisa ter esse número frente aos teus empreendimentos, por exemplo, aos teus projetos e aos teus concorrentes. Prazo de elaboração de projeto e metro quadrado de área construída é um indicador. Então, prazo de elaboração de projeto pode ser semana, pode ser hora de profissional, pode ser meses, pode ser um indicador, a unidade de referência de tempo que você escolher. E área construída é uma informação que você tem do projeto. Mas, de novo, só uma área construída pode ser um indicador pobre para você, por exemplo, cobrar. Eu posso ter uma obra de 1.000 metros quadrados, que é um simples galpão, não tenho grandes coisas, que é mais simples de fazer, tem um consumo de hora muito mais baixo do que uma obra de 200 metros quadrados, de repente uma casa de alto padrão, que tem muito mais detalhe, demanda muito mais hora, né? Então eu posso ter uma leitura distorcida aí, se o único parâmetro for hora por metro quadrado. Então, mas é um indicador e pode ajudar na tomada de decisão, de aferir desempenho, de aferir qualidade. Então, aqui são alguns exemplos de indicadores de desempenho, tanto para obra quanto para projeto. E aí cada empresa, cada grupo, cada profissional vai tendo o seu conjunto de indicadores para poder tomar decisão e avaliar como é que está o seu desempenho e comparar com os outros concorrentes e com os outros players de mercado. Aqui mais um exemplo de indicador de projeto é o índice de compacidade. Então, por exemplo, índice de compacidade em relação às fachadas. E aqui vai definir a relação entre o perímetro de um círculo e a área de projeção do pavimento e o perímetro da parede. Qual que é a ideia? O melhor aproveitamento em termos de área e perímetro é um círculo. Então, se eu tiver o meu prédio, a minha edificação mais próxima de um círculo, eu tenho um melhor aproveitamento de fachada. Fachada é um custo alto, revestimento, esquadria, então é um custo de execução alto. Quanto mais recorte eu tiver,
eu tenho um maior perímetro, um maior desenvolvimento por uma área menor em relação ao seu potencial. Então, a tendência é ter um custo maior, uma dificuldade de execução maior. Então, aqui tem alguns valores de referência, por exemplo. Uma área privativa de 70 a 100 metros quadrados, um índice de compacidade, aí tem uma formulazinha, de compacidade até 65 é ruim, 65 a 75 é bom, e acima de 75 é ótimo. Então, o que é isso? É eficiência em relação à área do círculo. Então, eu consigo avaliar aqui o quanto que eu posso melhorar ou quanto está custando para o meu empreendimento como um todo, aquele recorte, aquele quarto que saiu um pouco mais do alinhamento da fachada, né, aquele banheiro que precisou ser projetado, ou então aquele dente que precisou ser feito ali na fachada para poder acomodar áreas de serviço. São decisões que o projetista, o empreendedor vai tomar, mas aqui você já tem uma referência do quanto que poderia melhorar ou qual que seria o seu objetivo. Outro indicador, por exemplo, é a relação entre peso de aço e área construída. Então aqui eu tenho um indicador, por exemplo, valor de referência médio, 15 kg por metro quadrado. De novo, cada solução estrutural, cada tipo de edificação vai ter um panorama diferente. Mas é importante criar esses indicadores e comparar obras semelhantes. Então, para número de pavimentos menor do que 15, eu tenho essa estimativa de 8 kg, de 8 a 12 kg por metro quadrado. Você já tem alguns parâmetros que você consegue avaliar se a tua obra, em relação ao projeto, isso, né, se a tua obra está dentro de uma razoabilidade. E isso são parâmetros muito interessantes para, por exemplo, colocar como metas ou como referência de recebimento de projeto. Muitas vezes você contrata um projetista estrutural com base só com preço na proposta e ele te entrega um resultado, um projeto com um consumo muito maior ou então uma solução pouco enxuta porque acaba sendo mais rápido, não dedicando tanto tempo naquilo ali para poder justificar o preço mais baixo, que ele teve que ser mais competitivo. Então é importante você ter alguns parâmetros na hora de receber o projeto, ou de colocar como objetivo, como meta para ele para entregar o projeto, ou você na hora de receber o projeto você ter esses parâmetros, ou teóricos ou frente a outras obras, você fala, não, essa obra aqui é muito parecida com essa outra que eu fiz e você está com um consumo de aço 30% ou 40% maior do que a outra. Por quê? Você tem um número, você tem um indicador, você tem uma referência para comparar, medir, questionar e exigir que ele faça aquilo, porque é muito mais interessante você já mexer no projeto, que o teu poder de atuação e de interferência na obra é muito maior na fase de projeto. Depois que o projeto estiver pronto, se você quiser tirar essa diferença na obra, vai ser bem mais traumático, bem mais complicado. O importante disso tudo é que você tem dados. E aí, uma questão fundamental. Os indicadores de desempenho são a principal ferramenta para o profissional comprovar o real valor do trabalho realizado através dos resultados gerados. Somente através dos indicadores a gente consegue materializar os dados, comparar e mostrar o quanto que o nosso trabalho, relacionado a orçamento, a planejamento, a projeto, a gestão de obra, o quanto que isso tem de impacto real na execução da obra. Ou seja, eu consigo medir qualidade de projeto, produtividade de execução, eu consigo mostrar aonde eu intervi, aonde eu atuei, aonde eu tive a possibilidade e necessidade de aplicar o meu trabalho, a minha equipe, a minha energia e o resultado gerado com isso. E o desencadeado disso. Olha, com isso eu consegui economizar, com isso eu consegui evitar que esse problema tivesse uma propagação de resultado nas outras etapas, eu consegui trazer de volta para o prazo que foi planejado, ou para dentro do custo que foi orçado, ou consegui evitar que o projetista me entregasse um projeto com um consumo muito maior, e isso ia equivaler a um gasto a mais de tanto. A gente consegue, através de número de dado, mostrar para o cliente, para o contratante, o resultado que a gente está gerando. Como consequência disso, uma natural valorização e reconhecimento do trabalho, que agora eu consigo medir e mostrar quanto vale o teu trabalho, quanto vale o serviço que você realiza, quanto que realmente vale aquilo que está sendo disponibilizado, contratado ou que foi acordado.
Então, através dos indicadores é que eu consigo mostrar realmente o resultado que foi gerado e o valor do seu trabalho.